Bom, a gente começa o boletim da Câmara dessa terça-feira, voltando a dessa quinta-feira, perdão, voltando a um tema da sessão da última terça, que foi uma emenda da vereadora professora Amanda, que tentava recuperar, segundo ela, verbas que no orçamento para o ano que vem estariam sendo retiradas da educação. Bom, a emenda foi rejeitada, o orçamento foi aprovado da forma que estava e a questão voltou ao plenário nessa quinta-feira. Alguns vereadores questionaram a emenda apresentada pela vereadora, que defendeu novamente o seu ponto de vista. Houve até um momento que o vereador Raimundo Amorim afirmou que a vereadora quis passar por cima da questão constitucional. Então a gente vai trazer primeiro a primeira fala da Amanda, onde ela confirma novamente qual o seu pensamento sobre a questão das verbas da educação, que a levou a apresentar a emenda que acabou rejeitada pelos demais vereadores. Vamos conferir. Bom dia a todos presentes. A gente volta a falar do tema do orçamento, né, e dos percentuais da educação. A gente teve ontem, na sessão anterior, a votação da nossa lei orçamentária, né? A gente fez alguns estudos no gabinete e a nossa lei orçamentária de 24 para execução em 25, de fato, consta 296 milhões. O projeto apresentado pelo Executivo para o ano de 2026 consta 282 milhões de investimento na educação. E a gente teve a atenção também de entender qual foi a projeção de ampliação das receitas para que faça a base de cálculo. Então, em 2024, a projeção de receita era de 953 milhões, como o vereador Paulinho, excelentíssimo vereador Paulinho, disse que a gente tem uma projeção e não a execução do orçamento. A gente tem uma projeção também de 1 bilhão e 100 milhões para 2026 de arrecadação, com um crescimento de 14,14%. O que me confunde um pouco? O parecer de ontem, e eu aproveito o momento, presidente, para pedir cópia do parecer da comissão ontem sobre o projeto, bem como a cópia da ata da reunião, porque parte do que foi dito naquele momento foi que as receitas anuláveis eram conflitantes com a questão de folha de pagamento, como o senhor aponta novamente na sua fala. E a gente, dentro do texto de pedido de anulação, a gente preservou, né, somente o manejo de 10%, que estava referenciado como investimento. Além disso, a lei que foi aprovada ontem, ela autoriza o Executivo a fazer remanejamento do recurso público em 30%. Então, ele também tem a autonomia de gerenciar esse direcionamento de verba de determinada previsão orçamentária para outra. Até o momento, eu ainda não consegui identificar, dentro do portal Transparência, as receitas frustradas para que a gente pudesse chegar a esse número de 276 milhões para o ano de 2025, conforme afirmado pelo Executivo e transmitido pelo senhor, até porque nós ainda temos um repasse do Fundo de Municípios que acontecerá agora em 10 de dezembro. Então, a gente ainda tem repasses de educação para entrar. Eu acho que a gente contabilizar todo o percentual de uso da educação, nós vamos precisar concluir o ano para fazer esse levantamento. Então, só para concluir a fala, dos dados que estão postos em textos oficiais, a gente teve uma redução de projeção, mesmo com a ampliação prevista de orçamento. A gente aumenta o orçamento em mais de 150 milhões e a gente tem uma projeção do que foi projetado em 25 de 290 milhões para 282. E eu acho que essa discussão ela não vai se extinguir nesse momento aqui, porque a gente está falando de coisas que são projetadas e planejadas, e a gente também não teve a conclusão de entrada de receita do orçamento na sua completude em 2025 para dizer se realmente a gente vai receber essa previsão de receita e vai conseguir aplicar os 290 milhões ou se a gente vai ficar menor. O que foi apresentado como uma tabela anexa para vocês, o que o mais interessante era para a gente perceber, é que na própria lei
que fala sobre as receitas que entrarão no ano que vem, ainda assim se espera um crescimento do Fundeb, que é uma verba específica da educação. Então, se a gente espera que não vai ter frustração de receita para o ano de 2026 sobre o orçamento da educação, ao contrário, a gente espera que vai haver um crescimento desse repasse federal. Na minha leitura, é um pouco conflitante a gente perceber que, apesar de esperar um crescimento de verba federal para a educação, a gente vai ter um investimento menor do que teve num orçamento que era menor do que está sendo projetado para o ano de 2026. Bom, as argumentações da vereadora professora Amanda, ela citou o vereador Paulinho Nogueira, que também foi um dos que se pronunciou, o vereador Raimundo Amorim, também foi outro que falou bastante dessa questão de orçamento e, inclusive, falou que existem os percentuais legais que são obrigatórios e que tem certeza que o governo vai estar cumprindo todos eles. Vamos ver agora um trecho do que falou também o vereador Paulinho Nogueira sobre esse tema. Falando em segmento do ano, né, os projetos que são acompanhados aqui, todos os gabinetes, né, a gente volta aqui porque na rede social está muito latente de ontem para cá, né, e o orçamento de 2026 chegou nessa casa, foi analisado por todos, tenho certeza disso, todos debruçaram muito bem em cima do orçamento. O orçamento, nós podemos fazer as nossas emendas impositivas e, com certeza, as emendas impositivas que foram feitas nessa casa, a maioria foi colocado lá na saúde, importante, né? A nossa saúde precisa dessas emendas impositivas para que realmente atenda melhor na ponta lá a Secretaria de Saúde e a gente consiga vencer, né, muitos problemas que vêm acontecendo na saúde em nossa cidade. O secretário tem se empenhado, junto com o executivo, nosso prefeito e também o subsecretário, Ariel, tem se empenhado demais para servir melhor a nossa população, ter uma Secretaria de Saúde muito bem fortalecida. E na discussão, a gente, no 2025, foi 276 milhões, e não como estava no orçamento, 290 milhões. Tinha 276 que foi aplicado e não 290. Então, previsão de orçamento, a gente tem que entender que eu tenho previsão de orçamento, eu tenho uma previsão, eu vejo que eu vou arrecadar. Então, eu tenho arrecadação. Então, assim, a gente entende que algumas matérias elas não seguem no pensamento de todos os vereadores, mas a gente percebe que o orçamento de 2026 será bem aplicado dentro da educação, cumprindo lá os seus 30%. Inclusive, o município fez até uma integração do sistema, e está lá, para quem quiser ver, fez uma integração do sistema que economizou 1 milhão na integração do sistema. 1 milhão. Então, a gente precisa compreender que mesmo as matérias que chegam nesta casa e a gente debate e a gente realmente discute junto aqui, às vezes nem todas as matérias elas conseguem seguir pelo caminho que o vereador, às vezes, ele quer que siga. É verdade, e me chamou a atenção aí justamente que a gente tem, como eu falei na abertura do programa, um ano muito tranquilo na Câmara, de poucas contestações e poucos debates entre os vereadores. Foram poucos momentos em que um vereador teve um desacordo de opinião com o outro, de ficar algo um pouco mais tenso. E a gente viu que a sessão dessa quinta-feira já foi diferente. Antes de voltar, depois dessa fala do Paulinho, antes, eu não lembro, o vereador Raimundo Amorim chegou a falar, né, como eu já comentei aqui também, que a emenda da vereadora professora Amanda estaria irregular,
porque fere uma questão constitucional, a vereadora rebateu isso, e a gente vai voltar a esse caso. Mas o vereador Max Rangel também falou sobre essa questão. Não vou nem pegar a fala do Rangel sobre a questão orçamentária. Ele apenas afirmou sobre esse caso em si, que no caso da emenda houve, de repente, uma necessidade de um diálogo maior entre as partes, que poderia ter conduzido a situação de maneira mais confortável, no sentido mesmo, aprovado ou não, de que houvesse um entendimento maior e sem tanta discordância em plenário, etc. Mas o Rangel depois trouxe uma informação que tem a ver com o ex-prefeito da cidade. Ele falou sobre uma obra que teria sido embargada pela atual gestão, pela fiscalização, e devido a uma irregularidade cometida nessa obra, que essa obra seria ligada ao ex-prefeito e que, curiosamente, o fato do embargo da obra tem a ver com o contrato que a gestão anterior fez com a Águas da Imperatriz. Você quer entender um pouquinho o que é esse imbróglio? O vereador Rangel falou em plenário. Aqui de um outro pedido de informação, o porquê que eu não voto contra pedido de informação? Porque eles são importantes. Um pedido de informação feito hoje, às vezes tem desdobramento daqui 2 anos, 3 anos, até porque a gente sabe que a coisa é lenta, mas a gente sabe o que acontece. Ontem a gente foi surpreendido com uma informação de que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fiscalizou uma obra no Alto e que essa obra foi embargada. E por que essa obra foi embargada? Um dos pontos que embargaram essa obra. Porque lá tinha uso indevido de água, ou seja, fizeram um poço artesiano para usar água, mas esse poço não era legalizado. Esse poço não tinha outorga, esse poço não tinha autorização para... Ele não tinha autorização para ter sido feito e tão pouco para ser usada a água. E é fato que o Marco do Saneamento fala que os lugares que são atendidos pela rede pública de água, você só pode usar água de poço artesiano desde que esteja legalizado para uso doméstico, ou seja, para usar fazer, lavar o quintal, molhar o jardim, né? E aí, no caso, até para usar para alguma intervenção de obra que você estiver fazendo ali, mas ela não pode ser usada para consumo humano, ela não pode ser usada para várias coisas. O que eu acho até errado, porque, às vezes, a água de poço artesiano é muito melhor do que a água fornecida por essa empresa que hoje está aí, que a gente vê aí nas redes sociais, vê na imprensa, que, às vezes, fornece lama para as pessoas e não água, Vitinho. Mas o que chama atenção, e aí eu não sei se é fato ou não, que essa obra pertence justamente ao nosso algoz da Águas da Imperatriz, que essa obra é de propriedade do ex-prefeito. Ou seja, aquele que vendeu a água da cidade e lá diz que você não pode usar água de poço artesiano, perfurou um poço, segundo está na rede social, eu não vi documento oficial, mas vi nas redes sociais, tinha até uma viatura parada em frente e tudo, dizendo, Igor, que essa obra, de quem disse que a gente não podia usar poço, está usando um poço para fazer. Estava descumprindo aquilo que ele fez, ou seja, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque se o poço não pode para mim, Calé, não pode para você. Aí não pode você vender a água, criar lá um critério que eu não posso usar o poço e você usar. E aí, vou além. Essa mesma fiscalização deveria descer ali 500, 600 metros abaixo e fiscalizar um estabelecimento, um restaurante também, se não está usando água de poço também. E se aquele poço também é outorgado. Tem que buscar, André. E é muito simples saber se um estabelecimento, se eu tenho uma lavanderia e não tenho consumo de água, alguma coisa de errado tem. Estou lavando com o quê? Então, é dizer que esse embargo de ontem, e aí por que eu estou falando, Cacau, do pedido de informação, da importância dele? Porque eu fiz um pedido de informação e estou cobrando aqui a semana inteira que chegue, e aí fui informado agora de manhã pela casa, pela parte jurídica da Câmara, que o Executivo enviou para cá pedindo prorrogação, porque está com dificuldade lá de localizar a documentação, e fala justamente daquela localidade onde aquela obra foi embargada. Que no finalzinho, no apagar das luzes aí de 2024, um monte de coisa aconteceu, e esse pedido de informação é justamente. E aí vou usar aqui do nosso amigo Teixeira, não vai ser de me causar estranheza, André, se esse pedido de informação não tiver justamente acendido a lebre para muita coisa que está acontecendo nas redondezas ali, da Flávio Bortoluzzi, da Oliveira Botelho, daquela rua que entra para a Granja ali, justamente isso. E também não tenho aqui muita dúvida se essa ação de ontem nem foi justamente porque, como não estão achando a documentação
para enviar em tempo hábil, que o pedido de informação já tem mais de 30 dias e não conseguiram achar, se essa operação não foi baseada justamente nisso. Porque se não se acha, sabe que está lá. E não é um empreendimento difícil de ver, porque se olha a magnitude, a importância, né? E aí ela deve. E até parece que aquilo lá é desdobramento da privatização da água mesmo, da venda da água. Bom, gente, está aí então essa informação trazida, né, pelo vereador Marcos Rangel, e a gente vai procurar saber mais aí sobre essa questão. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Paulo César Lopes, o popular Brizolinha. Também um abraço para, mais do que pastor Alberto Miguel, o amigo Alberto Miguel, pessoa que a gente tem um carinho muito grande e que está aí nos acompanhando. A Luciana Silvino, a Regina Célia, a Suzana Caete, eu já tinha mandado aquele abraço aqui, reforço aqui mais uma vez. Bom, vamos sair um pouco agora dessa questão. Não, eu tenho que trazer uma outra fala da Amanda, porque é o seguinte, eu falei aqui, né, o vereador Raimundo Amorim questionou o projeto a emenda apresentada pela vereadora e ela fez a sua defesa com relação à sua proposição. Vamos conferir. Bom, só para esclarecer, presidente, obrigado pela oportunidade novamente, que quando a gente fala de emenda modificativa, ela tem uma estrutura um pouco diferenciada da emenda impositiva. E a gente precisa, nesse momento, fazer outras escritas sobre isso. Então, a gente solicita a fonte que vai ser, né, retirada, a gente informa a fonte que vai ser retirada, e aí, naturalmente, ela precisa ser anulada. E depois a gente também precisa indicar que ela vai ter o efeito imediato após a aprovação para ela compor o projeto. Né? Então, ela não é que ela vai entrar em vigor alterando imediatamente a lei orgânica e a lei orçamentária. Ela vai entrar em vigor para compor a peça orçamentária. A partir do momento que ela é aprovada, ela passa a compor a lei orçamentária. Esse é o momento que ela é autorizada a vigorar naquele momento. Então, é uma questão mesmo de organização estrutural da peça. Concordo quando a gente fala que a gente está falando de projeção orçamentária, mas, ainda assim, penso que a gente precisa olhar para a educação com esse olhar mesmo de desenvolvimento da cidade. Né? A gente está numa pauta nacional que a gente fala de investimento para a educação, a gente precisa ampliar as nossas escolas em tempo integral, a gente precisa abrir vagas em creche, porque a gente não atingiu as metas ainda do Plano Nacional e do Plano Municipal. A gente vai debater ano que vem, né, o nosso novo Plano Municipal, que vai durar para mais 10 anos de educação, e a gente sabe que qualquer ação para a educação, para ampliar o serviço da educação, a gente precisa de investimento. E educação, ela é uma pasta grande, né? Nós estamos falando de 22 mil, em média, crianças que o município atende, juntando as conveniadas que o município atende. Então, assim, quando a gente vê um crescimento sendo mais robusto, né, sendo ampliado, e a gente vê um investimento diferente para a educação, a menor do que foi projetado para o ano que o recurso de receita era menor, a gente certamente fica inconformado com isso, porque a gente sabe o quanto custa a educação. A gente sabe o quanto é custoso ter o ônibus escolar transitando, compra de merenda. A gente está num ano que vai ter aumento de salário. A gente teve corte de hora extra esse ano porque não tinha recurso para pagar a hora extra. Ano que vem a gente vai ter aumento de salário, de acordo com as orientações do Piso Nacional. A gente vai ter aumento das comidas para a compra da merenda escolar. A gente vai ter aumento de combustível para pagar nos transportes escolares. E a gente vai ter aumento de uma série de coisas. Naturalmente, o país vai ter essa projeção de aumento no custo das coisas. E a gente investe menos na educação. Então, acho temeroso ter um orçamento menor, uma vez que a gente vai ter uma progressão tanto de receita quanto de inflação. Bom, tá aí então mais uma vez a argumentação da vereadora. A gente agora vai seguindo, já que estamos aí já acelerando aqui. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo, o grande Renato, e também para o José Carlos, grande vascaíno. Escola Municipal José Duarte Magalhães fica lá em Prata dos Aredes. E olha só, meus amigos, os vereadores trouxeram isso no plenário da Câmara. A Enel resolve fazer serviço de reparo, tem que fazer, beleza, ótimo, tá certo, desde que você informe, principalmente numa região que é praticamente rural, de dificuldade, às vezes, de sinal de celular e etc., e
simplesmente a Enel manda fala com o morador lá, não, avisa aí a vizinhança. Pelo amor de Deus, né? Aí vocês vão ver o que os vereadores Paulinho Nogueira e depois também o vereador Cacau comentaram sobre os problemas trazidos para a comunidade escolar lá da Prata dos Aredes e para outros moradores do entorno também. Confira aí. Vereadoras presentes. Senhor presidente, primeiro, as crianças, e criança fala a verdade, né? O bom é isso. A criança chegou aqui e nós demos a fala às crianças e as crianças falaram a verdade. Elas reclamaram de um monte de coisa dentro da comunidade delas. Um monte. Nós temos aqui vários relatos de nossas crianças. Mas este foi o ponto fundamental nessa discussão das nossas crianças aqui. Reclamaram demais de ficarem sem luz. Teve uma criança que esteve aqui, senhor presidente, senhores vereadores, e doutor Amorim, da comissão, a criança relata aqui que ela ficava preocupada dentro da escola se ia ter luz para fazer comunicação com o ônibus que faz o transporte público, para ver se o ônibus ia voltar para buscá-los, porque não sabia, porque eles viram o caminhão da Enel rodando por lá. Então, a Enel, assim, a gente fica muito, mas muito decepcionado com essa empresa. Demais. Uma empresa que não dá apoio nada dentro da comunidade. Eles simplesmente vão lá, faz a poda de qualquer maneira, joga na beira da estrada e, como dizia minha avó, pica a mula. E assim vai embora e vamos que vamos. Então, assim, as crianças relataram demais aqui, demais. Falta de ônibus, sabe? Horário do ônibus que não consegue chegar no horário lá, mas não é porque a via está interrompida. E eles, quando fecham mesmo, passa aquela fita bonita lá, brilhosa, e não deixa passar. Não, porque a gente tem que trocar, tem que fazer, tem que acontecer. Então, assim, eles não têm, na verdade, responsabilidade nenhuma com a população de Teresópolis. Nenhuma. Assim é que eles fazem. Eles querem só realmente receber no final do mês lá, ou no início do mês, ou no meio do mês, a conta de luz. Somente isso. Agora o restante, eles não estão nem aí, senhor presidente. Eles só realmente querem isso. Prejudica a população, prejudica aquela comunidade, as crianças, a escola, às vezes tem que suspender a aula. Não tem luz. A diretora disse aqui para a gente. Não tem luz na escola. O que está acontecendo, gente? Mas nós não recebemos nada no nosso WhatsApp. Que, não, parece que eles avisaram um vizinho, não sei de onde, para ele comunicar. Olha isso, gente. Impressionante. Como que uma empresa que tem uma estrutura que tem, faz isso dentro de uma comunidade. Senhor presidente, vereadoras, a imprensa, a plateia. Senhor presidente, a gente está falando aqui da escola lá em Prata dos Aredes. Tá? A situação realmente é preocupante. Os alunos ficam sem aulas, né? Ficam sem poder chegar até a escola. E vale ressaltar, senhor presidente, o belíssimo trabalho dessa casa com a Câmara do Futuro. Né? Se não fosse a Câmara do Futuro, a gente não iria saber dessa demanda tão importante, né? Porque a escola participa, os alunos participam da Câmara do Futuro e sempre trazem as demandas para essa casa. Senhor presidente, a via fica realmente interditada e eles não avisam, as escolas não avisam os pais, e aquela região de Prata dos Aredes, Canoas, Varginha, ali o sinal é precário, a gente não tem condições de fazer contato pelo WhatsApp com os pais, e a gente está aqui exatamente para isso, para levar também como membro da comissão da criança e do adolescente, junto com a Márcia e junto com o Calé, para que a gente possa estar cuidando dessas crianças ali também. O transporte escolar vem sendo executado lá naquela região com bastante excelência, né? Quero parabenizar todos os profissionais que trabalham no transporte escolar do nosso município, e é isso, a gente pede que a Enel possa pelo menos comunicar quando tiver um reparo como esse, porque o reparo, como foi dito pelo doutor Amorim, o reparo é necessário. A gente sempre pede nessa casa, né, presidente?
tem que ter o reparo, tem que ter a poda, mas tem que fazer um trabalho com excelência, um trabalho com carinho e respeito com não só com os alunos, mas com os moradores da região também, que ficam sem poder sair e entrar no bairro. Bom, para terminar o nosso boletim da Câmara, mando um abraço para o meu amigo Veríssimo, Gierê Cartazes, que está aí no sábado aqui ao vivo, ao vivo não, mas está aqui com um programa inédito, né? No sábado à noite. Daqui a pouquinho a gente confirma direitinho aí o horário, porque a gente tem que trazer uma outra informação antes para fechar o boletim, que já está bem extenso, que na próxima semana serão votadas as contas relativas à gestão do ex-prefeito Vinícius Clausen. O presidente da Câmara, Luciano Santos, fez o anúncio dessa votação e a gente confere aí. Quero só informar os senhores que a reunião ordinária do dia 11 de dezembro, próxima quinta-feira, será exclusiva para apreciação e votação das contas do governo do exercício financeiro do ano 2023, tendo como interessado o senhor Vinícius Cardoso Claus da Silva. Ele terá direito ao contraditório e à ampla defesa, está sendo tudo feito dentro da lei. Ele vai estar aqui, ou ele manda alguém, vai ter 2 horas para que ele venha se defender, e a coisa está sendo bem tranquila, e com certeza ele vai estar aqui, e está tendo todos os direitos que a lei dá, ao contraditório, à defesa, tudo está sendo feito dentro da lei. Algum líder gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Cacau Repórter. Os dois são de comunicação, o presidente ali fez uma confusão, o Totó está viajando, inclusive, aí numa agenda externa lá em Brasília, né, se eu não me engano. Só para terminar aqui, destacar que o programa do nosso Veríssimo, A Noite é Nossa, sábado, 20 horas, e domingo, reprise às 21 horas. Assim a gente vai chegando ao final do nosso Boletim da Câmara.